Pensem num veneno que age em questão de minutos e que, ao mesmo tempo, está escondido nos objetos mais comuns do nosso dia a dia. Parece ficção, né? Mas não é. Hoje, vamos desvendar os segredos do cianeto, o verdadeiro assassino invisível. Quando a gente pensa no perigo de um incêndio, a primeira imagem que vem na cabeça é, claro, o fogo, as chamas. Só que a verdade é um pouco chocante. Na maioria das vezes, a maior ameaça é algo que a gente nem consegue ver: os gases tóxicos que estão ali misturados na fumaça. Tá, mas de onde exatamente vem essa ameaça que é tão letal e invisível? A resposta pode surpreender, porque ela está bem mais perto do que a gente imagina. Olha só, a gente está falando de plásticos, da espuma de um sofá, de tecidos sintéticos, coisas super comuns que estão nas nossas casas, nos escritórios. Quando esses materiais queimam, eles liberam um gás mortal, o cianeto de hidrogênio. Essa, aliás, foi uma das causas centrais daquela tragédia na Boate Kiss, o que mostra de uma forma muito dura como ambientes que parecem seguros podem se tornar verdadeiras armadilhas químicas. Ok, mas como é que esse gás consegue ser tão devastador e agir tão rápido? Para entender esse poder todo, a gente precisa fazer uma viagem para dentro do nosso corpo, lá no nível celular, e ver o estrago que ele faz. O cianeto, vejam bem, tem um alvo muito específico. É uma enzima com um nome complexo, citocromo C oxidase. Mas para simplificar, pensem nela como se fosse a turbina final na usina de energia de cada uma das nossas células. É a peça-chave que usa o oxigênio para gerar o combustível que mantém a gente vivo. O que acontece é uma reação em cadeia fatal. O cianeto invade a célula, ele se encaixa nessa turbina e simplesmente a trava. E com isso, a usina de força celular é desligada. A produção de energia para de uma vez e o sistema todo entra em colapso. E aqui vem a parte mais trágica e irônica da coisa toda. O sangue está cheio de oxigênio sendo bombeado para todo o corpo. O problema é que as células estão quimicamente bloqueadas. Elas não conseguem usar esse oxigênio. É como se a matéria-prima chegasse na porta da fábrica, mas alguém tivesse trocado a fechadura. O corpo sufoca de dentro para fora. Certo. Se esse veneno age em minutos, como é que as equipes de emergência podem fazer um diagnóstico a tempo de salvar uma vida? É uma corrida contra o relógio. A gente já viu muito em filme, livro, aquela história do cheiro de amêndoas amargas como grande sinal do cianeto. Só que, na vida real, isso é um mito perigoso. Primeiro porque nem sempre o cheiro está lá. E segundo, porque muita gente, por uma questão genética, nem consegue sentir esse cheiro. Então, confiar nisso numa emergência pode ser fatal. Então, em vez de confiar no olfato, os médicos buscam dois sinais que são bem mais confiáveis e até um pouco paradoxais. O primeiro é um acúmulo gigantesco de ácido lático no sangue, que acontece porque as células entram em modo de desespero para gerar energia. E o segundo é algo muito estranho. O sangue venoso, que deveria ser mais escuro, fica com uma cor vermelho vivo, quase igual ao sangue arterial. E por quê? Porque o oxigênio que deveria ter sido usado pelos tecidos simplesmente não foi. Ele volta intacto pela circulação. E aqui tem um número que é, assim, um divisor de águas para o diagnóstico. Se o nível de lactato no sangue passa de 8 milimols por litro, pronto, é um sinal de alerta vermelho piscando. Esse dado é tão forte, mas tão forte, que dá para a equipe de emergência a certeza para agir na velocidade que a situação exige. Bom, com um veneno tão rápido e letal assim, será que existe alguma forma de reverter esse dano lá no nível celular? Felizmente, a resposta é sim. Existe um antídoto moderno, a hidroxocobalamina. É ela que pode reverter esses efeitos devastadores do cianeto e dar uma chance real de sobrevivência. O mecanismo de ação dela é fascinante. A hidroxocobalamina funciona como um ímã para o cianeto. Ela o rouba de volta das células, se ligando a ele na corrente sanguínea. E o mais incrível é que quando eles se juntam, eles se transformam em algo totalmente inofensivo, a vitamina B12, que o corpo depois simplesmente elimina pela urina. É a química, literalmente, transformando um veneno em um nutriente. E esse antídoto moderno representa um avanço gigantesco, principalmente em incêndios. Por quê? Porque os antídotos mais antigos podiam piorar, e muito, a situação se a vítima também estivesse intoxicada por monóxido de carbono, que é outro gás muito comum na fumaça. Eles acabavam diminuindo a capacidade do sangue de carregar oxigênio, o que podia ser desastroso. O tratamento moderno não tem esse risco, é muito mais seguro e direto. Agora, embora os incêndios sejam uma fonte bem conhecida de exposição ao cianeto, ele pode ser encontrado em outros lugares, alguns até bem inesperados.
O cianeto não está só na fumaça, ele está presente em vários processos industriais, em alguns tipos de medicamentos e até em fontes naturais, como nas sementes de algumas frutas e na famosa mandioca brava, se ela não for preparada do jeito certo, claro. E tudo isso levanta uma questão fundamental. À medida que o nosso mundo se enche cada vez mais de materiais sintéticos, será que os nossos serviços de emergência estão realmente preparados para identificar e combater esse assassino invisível e tão rápido? É um ponto importante para a gente refletir.